Como fica a venda de imóvel na pessoa jurídica com a reforma tributária? Quando se fala sobre a reforma tributária, é muito comum nós começarmos a ouvir muito sobre débito e crédito. De linhas gerais, a reforma tributária vai trazer esse conceito agora, débito e crédito. Mas quando nós estamos falando sobre a atividade imobiliária, o que inclui compra e venda de imóveis, nós precisamos levar em conta um outro aspecto muito importante que nós vamos falar nesse vídeo. Mas algo que você precisa entender e saber é que nem tudo na reforma vai gerar débito ou crédito. Quando se trata da atividade imobiliária, isso fica bem mais evidente, ok? Então vamos lá, quando você compra um imóvel na pessoa física que não é contribuinte de IBS e CBS, isso não gera crédito. Ou seja, qual que seria o resultado? Isso pode elevar em muito o imposto sobre a futura venda desse imóvel. Para isso, criou-se o redutor de ajuste que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes da gente prosseguir com o vídeo, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu joinha, comente também, isso ajuda muito o canal a continuar crescendo, combinado? Então vamos lá. Quando você vende um produto ou presta um serviço, via de regra, isso vai ter débito de IBS e CBS. E daquilo que você compra, daquilo que você adquire, seja produto ou seja serviços tomados, né? Via de regra, isso vai gerar crédito de IBS ou CBS. Então, em regra geral, vai ser assim: débito do que eu forneço e crédito do que eu adquiro. Débito menos crédito, a diferença é o que você vai ter que pagar, ok? Então vamos citar agora um exemplo, trazendo agora para a venda, compra e venda de um imóvel, beleza? Vamos pensar assim que você comprou um terreno por 100 mil, você gastou 50 mil para construir e você vai vender esse terreno, vai vender esse imóvel por 200 mil reais. O terreno ele foi comprado de uma pessoa física que não gerou crédito de IBS e CBS. Então o redutor de ajuste ele vai servir para quando você adquirir um imóvel de um não contribuinte de IBS e CBS. Para você não ficar aí com toda a carga tributária, seguindo aqui o nosso exemplo, o redutor de ajuste será o valor de compra do imóvel, no caso aqui seria os 100 mil. Então guarda esses 100 mil aí na sua mente. Então você vai pegar esse valor, os 100 mil, e usar como abatimento da base de cálculo na hora da venda, ok? Você comprou o terreno por 100 mil, não teve crédito de IBS e CBS, porque você comprou de uma pessoa física que não era contribuinte. Você gastou 50 mil na obra e vamos pensar que desses 50 mil isso gerou um crédito para você. E vamos usar aqui como uma alíquota base de 28%. Então você vai pegar os 50 mil vezes 28%. Então daqueles 50 mil gerou um crédito de IBS e CBS de 14 mil reais para você. Okay? E você foi lá e vendeu por 200 mil. A venda de um imóvel, na reforma tributária, quando você vai vender um imóvel, a alíquota para se vender um imóvel tem uma redução de 50%. Nós estamos falando aqui de uma alíquota de 28%, não é? Então, essa alíquota, ela cai para 14%. Então, como que ficaria essa venda sem o redutor de ajuste? Como é que ficaria? Você vai pegar os 200 mil vezes 14%, que é a nossa alíquota reduzida em 50%, isso vai gerar um IBS-CBS de 28 mil reais. Você vai ter um débito de 28 mil reais. Mas lembra que nós adquirimos um crédito de 14 mil reais referentes à compra, referente à construção? Então, débito de 28, crédito de 14. Nesse exemplo, se você não usar o redutor de ajuste, você teria que pagar um imposto de 14 mil reais, ok? Então, olha só. Agora, como que ficaria essa mesma operação com o redutor de ajuste? Vamos lá. 200 mil de venda, o redutor de ajuste, nesse exemplo nosso aqui, é o valor da compra do terreno, que foi os 100 mil reais. Então você vai pegar os 200 mil reais menos o valor da compra, que é o redutor de ajuste, você vai chegar numa base de cálculo de 100 mil reais. Sobre esses 100 mil você vai aplicar então a alíquota, que é 14%. Então daria 14 mil reais.
Mas lembra que nesse exemplo que eu estou te dando, tem um crédito de 14 mil referente aos gastos? Então você apurou um débito de 14, mas tem um crédito de 14. O resultado aqui é imposto zero. Nessa situação, você não iria pagar IBS e CBS. Entende a importância do redutor de ajuste? Por isso que com a reforma tributária, na hora de você comprar, vender, vai ter muitas variáveis. Será que compensa comprar aquele imóvel de um contribuinte que não é contribuinte do IBS-CBS? Será que compensa ou não? Tem que fazer as contas, ok? Só que tem mais um detalhe sobre o redutor de ajuste que nós precisamos olhar, e esse detalhe é bastante importante. Quando é que começa, quando é que nasce o redutor de ajuste? De 26 para 27, mais especificamente 31/12/2026. Guarda bem essa data, 31/12/2026. Até essa data você precisa ver basicamente duas situações, que eu vou te mencionar aqui. Na primeira, vamos pensar que você, até 31/12/2026, nessa data, você, pessoa física, tem no seu nome imóveis e eles estão declarados por um custo de aquisição baixo. Vamos pensar um custo de R$100 mil. Está lá na sua declaração, pessoa física. Mas esse imóvel vale R$1 milhão. Isso é muito comum. E você passou 31/12/2026. E 27 ou 28 você, então, vai querer levar esse imóvel que está na sua pessoa física para uma pessoa jurídica. O que vai acontecer? O redutor de ajuste será pelo custo de aquisição, ou seja, os R$100 mil. Mas lembre-se que ele vale R$1 milhão. Na hora da venda, você vai usar como dedução da base de cálculo apenas os R$100 mil, ok? Vamos para outra situação. Agora, nessa mesma data, 31/12/2026, esse mesmo imóvel, ele não está mais na pessoa física, ele está numa pessoa jurídica, ou pode até estar numa pessoa física, desde que seja contribuinte de IBS-CBS. Mas vamos pensar que está na pessoa jurídica e ela é contribuinte de IBS-CBS. Aqui surge uma oportunidade bem interessante. Você vai poder constituir o redutor de ajuste pelo valor de mercado do seu imóvel. Nesse exemplo que eu estou te dando aqui, em vez do redutor de ajuste ser de 100 mil, você vai poder usar o redutor de R$1 milhão. Entende que na hora que você for fazer a venda desse imóvel, em vez de você vai vender por 1 milhão, se você usar o redutor de ajuste, você zera o imposto nessa venda? Então, olha, você que tem imóvel, está na pessoa física, veja essa data, não deixe passar, fale aí com o seu contador sobre esse assunto, porque isso pode gerar muita grana, pode gerar uma economia bem significativa para você na hora da venda do seu imóvel, se ela estiver aí numa pessoa física ainda, ok? Essa dica, ela é muito valiosa. Gostou aí desse conteúdo? Ficou com dúvida? Pode falar comigo. Então, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.